Só marcar aqui rapidinho. Duda, Nicolas, Victor, Bruno, Luara, Luana, Henrique, Tiago, Yasmin, Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar com o próximo conteúdo, que é balanceamento de equação química, tá? Balanceamento de equação química, certo? Então, o que significa, o que vocês imaginam que seja balanceamento de equação química? Alguma coisa muito difícil. Alguma coisa muito difícil. Não é tão difícil assim. Neutralizar as Neutralizar. De certa forma, quando eu digo balancear, o que eu estou dizendo? Estabilizar. Iguais. Estabilizar, equilibrar, igualar, né? Isso é balanceamento de equação química, certo? É quando eu vou igualar. O que é uma equação química? Hein, gente? O que é uma equação química? Uma reação entre duas substâncias, assim. É a reação? É uma reação entre duas substâncias. Essa é uma reação química, né? Quando duas substâncias entram em contato, elas muitas vezes reagem, né? Acontecendo uma reação química, que é uma transformação das substâncias, né? As reações químicas transformam as substâncias. Agora, o que seria uma equação química? Tudo bem, Matheus? A equação química, gente, é a forma com que eu escrevo, represento uma reação química, né? Se eu digo assim, ó, como vocês têm aqui na página 73 do livro, se eu digo assim, hidrogênio H2 mais, se eu dissesse assim para vocês, ó, hidrogênio e oxigênio reagem e forma água, tá? Eu estou falando de uma reação química. Hidrogênio e oxigênios, quando se juntam, formam água, né? Quando eu faço isso aqui, ó, deixa eu botar. Quando eu faço isso aqui, ó, H2 mais O2 vai dar água, eu estou escrevendo uma equação química, certo? Tá? Então, equação química é a representação da reação química. É como eu represento. Isso mais isso dá isso. Tá? É igual a 2x mais 2x é igual a quanto? 4x. 4x. O que eu vejo aí entre essas duas etapas da equação? Uma igualdade, certo? Aqui acontece a mesma coisa, gente, tá? Ó,
se é uma equação, tá? Se é uma equação, e aqui eu tenho 2 hidrogênios, não tenho? 2 átomos de hidrogênio? H2 não significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né? Mais O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio, certo? Então, o resultado da minha conta não pode ser H2O, certo? Por quê? Porque se o resultado da minha conta for só H2O, o que aconteceu? O que aconteceu com o meu outro átomo de oxigênio que estava aqui? Ele tem que estar do outro lado também. Tem que ter igualdade nisso aqui, certo? E não tem. Vocês estão entendendo? Ó, hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui e tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, certo? Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui e tenho 1 átomo de oxigênio aqui só. Então, essa equação aí, ela não está equilibrada. Não existe uma igualdade, certo? Ela não está balanceada. Eu preciso balancear essa equação. E o que eu faço? Eu não posso, gente, mexer nunca nesse número aqui, ó. Nunca, tá? Porque se eu mexer aqui, eu tenho que igualar, mas eu não posso mexer nesses números. Porque esses números aqui são índices, tá? E se eu mexo aqui, eu mudo a estrutura da molécula, certo? Se eu tirar um oxigênio daqui para igualar lá, ó, ficar H2, aí eu tirei um oxigênio. Pronto, não é mais gás oxigênio, certo? Então, eu nunca mexo nesses números aqui do meio, ó, da molécula, tá? Porque esses são índices. Esses estão me indicando quantos átomos eu tenho aqui nessa molécula. Mas eu tenho que dar um jeito, certo? Isso aqui tem que estar igual. Reagente e produto tem que estar igual. O número de átomos que tem no reagente tem que estar no produto. Então, o que eu posso fazer? Tá? O que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar o seguinte: ora, se aqui tem 2 oxigênios, lá também tem que ter 2. Mas eu não posso botar esse 2 aqui, ó. Por quê? Porque se eu botar esse 2 aqui, eu vou ter H2O2. Eu vou ter água oxigenada. Eu não vou ter oxigênio, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu só posso mexer no coeficiente. Eu posso botar, por exemplo, um 2 aqui na frente, ó. Eu posso botar um 2 aqui na frente. Tá? Então, quando eu boto um 2 aqui na frente, eu tenho 2 moléculas de água. Certo? Daí eu vou ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E vou ter 2 vezes 1, porque quando o índice não aparece é 1, 2 oxigênio. Pronto, resolvi a questão do oxigênio. Porque agora eu tenho 2 oxigênios desse lado e 2 oxigênios desse lado. Mas criei um outro problema. Por quê? Porque agora eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio aqui, ó. E eu tenho que ter 4 hidrogênio aqui. O que eu posso fazer? Botar um 2 aqui. Certo? Aí o que eu vou perceber? Que eu vou ter aqui, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Desse lado aqui, eu vou ter daí, ao invés de uma molécula de água, 2 moléculas de água, certo? E vou ter 2 vezes 2, 4 hidrogênio, 2 vezes 1, 2 oxigênio. Pronto. Agora eu tenho uma equação, certo? Agora a reação está balanceada.
Então, sempre, para que eu consiga fazer água, né, eu tenho que ter, no mínimo, 2 moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio, que vai resultar sempre, tá, em 2 moléculas de água, tá? Daí, o que vocês me dizem? Muito difícil? Mais ou menos. Eu já imaginava que ia ter que botar o 2 na frente de tudo. Eu ia falar, só que aí, como tá falando, mas assim, 4, aí depois é 2, aí já começa. Não, é porque tu vai balanceando, tu vai controlando. Tu tem que ter na cabeça o seguinte: o número de átomos que eu tenho no reagente, eu tenho que ter lá nos produtos. E eu não posso mexer no índice das moléculas. Então, eu só posso mexer com os coeficientes. Eu só posso aumentar o número de moléculas que eu tenho, certo? Então, aqui no caso, eu tinha uma molécula de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. E resultou em uma molécula de água. Só que uma molécula de água, ela tem H2O. Ela não é H2O2. Se fosse H2O2, estaria tudo certo, né? Mas para resultar uma molécula de água, eu preciso, então, ter 2 moléculas de hidrogênio, certo? E resultando 2 de água, tá? Eu fiz um monte de exercícios lá eu vou mandar para vocês agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou mandar pelo WhatsApp umas dicas para fazer balanceamento de equação química. Porque essa história do balanceamento de equação química, a gente, na verdade, só consegue entender e balancear fazendo, tá? A explicação que deveria ser dada, eu dei, né? Existe índice e coeficiente. Então, ó, sempre que tiver um número na frente da molécula, ele vai ser um coeficiente. E é esse aqui que eu posso mexer, tá? É nesse aqui que eu vou mexer. Tá bom? Então, quando eu pego uma reação química e vou contar o número de átomos que tem no lado do reagente e o número de átomos que tem no lado do produto, em cada molécula, né? E percebo que existe diferença, a reação não está balanceada, tá? E aí eu preciso mexer com os coeficientes para fazer com que fique igual nos dois lados, certo? E aí, gente, depois que eu faço o balanceamento, eu sei que sempre vai ocorrer desse jeito, ó. Para eu produzir uma molécula de água, tem que ter 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, tá? Então, deixa eu só pegar aqui para vocês e mandar pelo WhatsApp umas dicas sobre essa matéria, tá? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Tá aqui, pronto. Mandar pelo Classroom agora ou mandar pelo WhatsApp? Hein, gente? Tanto faz. Tanto faz? Que Então, for eu vou mais mandar fácil. pelo Classroom. Hã? Que for mais fácil para ti. Tá.
Só que, enquanto isso, vocês vão lá no Whats, que já deve ter aberto o exercício sobre balanceamento de equação química. Vão lá e abram, enquanto eu vou abrir aqui o Whats para mandar para vocês, tá? Por favor, de novo, não. Mandei as dicas e mandei o exercício, tá? Agora vocês vejam se vocês conseguem fazer algum desses exercícios aí. Não entendi, foi nada. Sério? Já vou ver aqui com vocês. Hã? Eu vi aquelas dicas que tu deu, mas eu não entendi também. Mas eu vou Eu também não tô entendendo. Eu vou reler. Ô, prof, faz Gente, uns eu dois vou- exemplos pra gente entender mais. Ó, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, eu vou botar aqui no quadro, tá? O KBR, que deu origem. Deixa eu só limpar aqui que eu já faço o primeiro ali para você ver. KBR. Beleza.
mais Ó, aqui. Vocês conseguem ver ali? Sim. Consegue ver no quadro? Ó. BR. É BR ou BR2? BR, né? É KBR, né? KBR deu origem a BR2 mais K, certo? Então, olha aqui, ó. Eu venho aqui. Quantos Ks eu tenho aqui? Eu tenho um átomo de potássio, certo? E tenho um átomo de Br. Aí eu venho aqui. Tenho eu tenho um átomo de K, um de K. Então, aqui, até aqui, tá tudo certo. Tá balanceado. Eu tenho um potássio aqui, tenho um potássio aqui, tá? Aí aqui, ó, eu tenho 2 Br. E quantos Brs eu tenho aqui? Um só. O que eu vou fazer para balancear? Porque isso tem que ficar igual. Eu não posso mexer, não posso botar 2 aqui. Senão deixa de ser KBr e passa a ser KBr2. É outra coisa, tá? Nem existe. Então, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é mexer com os coeficientes. Então, eu tenho que pensar assim, ó. Bom, se eu preciso de 2 BRs aqui, eu tenho que ter 2 BRs aqui. Para eu ter 2 BRs aqui, eu não posso mexer aqui, senão eu mudo o composto. O que eu vou fazer? Eu vou botar 2 aqui na frente. Certo? Só que, quando eu boto 2 aqui na frente, eu resolvo o problema. Agora, eu tenho 2 BRs aqui e 2 BRs aqui. Porque 2 vezes 1, 2. Certo? O problema é que, quando eu boto 2 aqui, eu passo a ter 2 Ks desse lado. E lá daquele lado, eu tenho um K só. Não posso botar aqui. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 2 Ks. Certo? Agora a equação está balanceada. Se eu for olhar, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter K, quantos? 2 vezes 1, 2 Ks. BR, quanto? 2 vezes 1, 2. Certo? Aqui, K, quantos? 2 vezes 1, 2 Ks. BR, quantos? 2. 2 BRs. Pronto. A equação está balanceada. Deu para entender? Deu um pouco. Eu não entendi Conseguiu direito. entender agora? Como? Não consegui entender direito. Eu não Ficou entendi. só. Não consegui entender. Não conseguiu entender direito? Não. Vou voltar aqui, Matheus, então. Ó, antes eu tinha isso aqui. É uma equação química. O que a equação química está representando? Uma reação química. Ela está me dizendo que se eu botar, tá? Essa molécula aqui, KBr, tá? E, sei lá, aqui ali não diz o que foi, se foi aquecimento, se foi corrente elétrica que passou, né? O que aconteceu com essa molécula aqui, ó? Ela se dividiu em duas outras coisas, certo? Ela se dividiu em Br2 e K, e potássio puro, certo? Aconteceu isso. Foi uma reação, que tipo de reação é essa aqui que nós estudamos ontem? Decomposição. Composição. Quem falou? Vitor. Foi tu, Matheus, que falou? Ah, o Vitor. Tá, é uma reação de decomposição.
química, eu tenho tudo que eu tiver desse lado, eu tenho que ter desse lado aqui. Certo, Matheus? Aí eu venho aqui, olha, ó. Aqui eu tenho um átomo de K, não é? Não é verdade? Aqui eu tenho um K só, certo? E tenho um BR só. Só que, poxa, do outro lado resultou disso aqui, resultou BR2, como? Como que apareceu 2 átomos de BR aqui se não estava aqui? Tinha que estar aqui para aparecer lá. É a mesma coisa que se eu quisesse fazer um bolo de chocolate sem chocolate. Não existe. Né? Tá? Ou um bolo de carne sem carne. Né? Não existe. Tá? Então, para eu ter 2 BR2 aqui, eu teria que ter 2 átomos de BR aqui. Só que, como é que eu faço o balanceamento? Eu não posso vir simplesmente aqui, ó, e botar um 2 aqui, certo? Porque isso aqui é índice. Isso aqui está me dizendo que eu tenho 2 bromos aqui unidos a um cálcio. Mas isso não é isso. É muito diferente, tá? KBr é muito diferente de KBr2. E o que eu tinha aqui, tá? Que foi decomposto e deu origem a essas 2 substâncias aqui, era o KBr, tá? Então, a única coisa que eu posso fazer é pensar que para eu ter 2 BRs aqui, eu tinha que ter 2 BRs desse lado. E para eu ter 2 BRs desse lado, desse tipo de composto, eu só podia ter 2 moléculas desse composto. Certo? Quando eu boto um 2 aqui na frente, tá? Eu estou dizendo que eu tenho KBr uma vez, KBr 2 vezes. Eu tenho 2 moléculas de KBr. E em 2 moléculas de KBr, eu tenho 2 BRs que aparecem lá. Certo? Então, quando eu boto esse 2 aqui na frente, ele está multiplicando todos os índices aqui, ó. Tá? Então, quando eu faço isso, eu passo a ter 2 Ks aqui e 2 BRs aqui. Aí, a minha equação fica equilibrada. Por quê? Porque eu tenho... aí eu vou ter que botar 2 Ks aqui, né? Eu vou ter 2 Ks aqui, porque olha aqui, ó, 2 vezes 1, 2, e aqui tem que ter 2 também, né? E 2 BRs aqui, certo? Entenderam? Eu entendi. Entendeu? Gente, eu tô falando para vocês, e o problema não é tanto aqui comigo, mas se vocês continuarem nessa apatia, sem estudar, sem saber responder o que já foi estudado, eu sinto muito, mas vão passar trabalho no ensino médio ano que vem, tá? Química não é um negócio assim, sabe? Eu estava vendo agora, eu preparei até um pedacinho de um PowerPoint para explicar, tentar ver se o Matheus consegue entender, porque ainda tem muita coisinha para ser estudada, e isso vai ser estudado no ensino médio, mas ontem ele me perguntou como que reduz, etc. e tal, eu disse, eu vou achar um jeito, tentar te explicar de uma forma que tu consiga entender, sem ter entendido ainda e sem ter estudado, né? Como alguns vão para a internet, copiam besteira que não sabe o que é, achando que estão fazendo uma coisa muito interessante, né? Que é dar uma resposta certa para o professor, mas que ele não tem a mínima ideia do que seja, né? Então, porque às vezes é difícil, mas eu falei isso para vocês desde o início do ano, né? Todos os conceitinhos de química que a gente estuda, a gente tem que fixar, tem que estar aqui na nossa cabeça. Ó. Hoje, tá? A hora que eu escrevi aquela reação no quadro, se todo mundo tivesse, depois da aula, lido a aula, para ver se entendeu mesmo e tal, todo mundo gritava isso. Aí é uma reação de decomposição.
tá? Mas o que que acontece? Está tendo pouquíssimo estudo, eu pergunto as coisas para vocês que já passaram e vocês não sabem me dizer, tá? Então, nessa prova de terça-feira, né, é óbvio, ninguém aqui é maluco de saber que a maioria vai olhar, vai pesquisar e etc e tal. Só que assim, ó, sejam honestos, pesquisem, mas pesquisem sabendo que estão pesquisando. Não vão fazer que nem na outra prova. Eletronegatividade, nem imagino que seja isso. E bota lá na prova. Sabe? É ridículo. A quem vocês estão enganando? A mim que não é, né? Que sei que vocês não sabem isso. Certo? Então, façam por vocês mesmos, certo? Tá, qual é a outra reação química? Alguém conseguiu fazer mais alguma? Eu acho que consegui. Arthur, conseguiu, Bruno? Professor, eu tenho uma Conseguiu, Matheus? pergunta. Diga, quem que tem a pergunta? Bruno. Então, a gente só muda o coeficiente, né? Isso. Mas o coeficiente pode mudar nos reagentes e nos produtos, ou só no... Nos dois lados. Tu muda dos... Tu viu aqui? Aqui aconteceu isso, Bruno. Ó, eu mudei aqui. Como eu mudei aqui, eu tive que mudar aqui do outro lado também no carro. Tá? Então, tu pode mexer dos dois lados, certo? A dica aqui, ó, depois eu vou liberar o gabarito, tá? A dica aqui tá dizendo, tá mostrando para vocês o que é coeficiente e o que é índice, certo? Aí diz assim, ó, o método da tentativa. O primeiro passo, eu vou iniciar o balanceamento pelo elemento químico que aparece uma vez em cada membro da equação, certo? Quais são os membros da equação? Reagentes e produtos. Nesse caso aqui, ó, eu começaria pelo hidrogênio, certo? Por quê? Porque o hidrogênio aparece uma vez só no reagente e uma vez só no produto. Já não é o caso por exemplo, o carbono também. Aparece uma vez no reagente, uma vez no produto. O oxigênio não, ele aparece duas vezes no reagente. Então, é interessante pensar nele já, tá? O mais interessante é começar a pensar no número de hidrogênios e de carbonos que eu tenho aqui para balancear essa reação química, tá? O terceiro passo aqui, ó, transformar índice em coeficiente. O que significa isso? Transformar índice em coeficiente. Eu vou pegar, ó, o balanceamento é feito transpondo o índice do hidrogênio no reagente e usando como coeficiente no produto, que tem átomos desse elemento, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui 10 reagentes, né? Estão vendo? Aí, o que eu vou fazer? Ó? Como no produto tem-se 2 átomos de hidrogênio, inserimos um número como coeficiente que, multiplicado por 2, obtém-se como resultado 8, certo? Que número é esse? Ó? No produto, eu tenho 8 hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar um número que, multiplicado pelo 2 daqui, ó, certo? Me dê os 8 que eu tenho aqui. Pronto, tá balanceado, tá? E assim vai sendo dadas essas dicas para todos os outros elementos químicos, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Atividade. Tem aqui. Ó, esse aqui, ó. N2 mais O2 deu NO. Essa daqui é uma reação do quê, gente? É decomposição? Ah, tá. Seria decomposição. Não. Decomposição é a primeira. Eu tinha um elemento e consegui 2.
Essa aqui eu tenho 2 elementos, eu juntei e consegui um só. É uma reação adição. de Adição. isso, síntese ou adição, certo? E vejam bem, ó, desse lado de cá do reagente, eu tenho 2 N's, 2 nitrogênios e 2 oxigênios. No lado do produto, eu tenho um nitrogênio e um oxigênio. O que basta fazer aqui? Colocar um 2 no coeficiente. Não, no... Colocar o 2 como coeficiente aqui no produto. Então, eu boto 2NO. Pronto. Eu passo a ter 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Certo? Henrique, tá entendendo? Tô entendendo, prof. Tá? Uhum. Quem já conseguiu fazer algumas aí? Gente, geral, ó, balanceamento de equação, a gente faz sempre, que bom, faz sempre a lápis, tá? Porque a gente vai apagando. Depois eu vou abrir o gabarito para vocês verem. Vera, eu só não entendi ali no H2O que ficou balanceado com 4H, sendo que o outro lado tem 2H. Que 4H onde? No H2O onde, Luara? Deu. Não, no primeiro exercício que eu dei não ficou 4. Ó, eu vou refazer. Eu não estou entendendo o que quer dizer, mas eu vou refazer aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho H2 mais O2. Deu H2O, certo? Tu não entendeu o que? 4 hidrogênios? É isso? Como que ficou balanceado? Não, aqui não tá balanceada, né? Aqui não tá. Porque eu tenho 2 hidrogênios aqui, tudo bem, eu tenho 2 hidrogênios aqui, né? Eu tenho um oxigênio aqui e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho que fazer o balanceamento disso, certo? Como é que eu vou fazer o balanceamento disso? Eu preciso ter H2O lá, tá? Como é que vai ficar isso aqui? Colocou o 2 na frente do H. Não. Isso. Coloquei o 2 aqui. Ó, vou colocar em vermelho. Eu coloquei o 2 aqui, tá? Aí, agora, desse lado aqui, eu tenho o quê? 2 vezes 1, 2 oxigênios. Ótimo. Então, eu equilibrei o oxigênio, não equilibrei? Só que quando eu equilibro o oxigênio aqui, eu desequilibro o hidrogênio aqui. Porque eu passo a ter desse lado 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Para equilibrar isso, eu tenho que fazer o quê? Botar 2 aqui. Entendeu? Aí eu vou ter 2 oxigênios aqui e 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui. Aí está equilibrada. Cada um, os dois lados têm a mesma quantidade de átomos. Entendeu agora, Lara? Entendeu? Gente, até que horas vai essa aula? Falta um minuto. Na real, vai acabar agora. Putz, eu ainda queria fazer uma experiência aqui. E ainda queria fazer
Correção? Hã? A Não, correção. explicar para o Matheus a oxirredução lá, que ele não tinha entendido por que reduz. Conversa Mas com a aqui, Renata. ó, vou fazer a experiência primeiro, tá? Vocês viram aquelas reações químicas de ontem? As duas eram vão fazendo aí que depois eu vou liberar à tarde, depois do almoço eu vou liberar o gabarito para vocês, tá? Aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Peraí. Ai, meu saco. Bom, vocês estão conseguindo ver isso aqui, ó? Consegue? Ó, esse pó aqui é NaOH. O que significa isso? Que função é essa? Base. Isso mesmo, tá? Então, agora, eu quero ver se vocês conseguem ver a temperatura que está aqui dentro dessa sala. A temperatura aqui aumentou porque eu tô com, aquecedor, tá, gente? Eu não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Consegue ver? Não, Sim. né? Um pouco. Bem pouquinho, mas não dá pra gente... Ó, alguém tá vendo aquele risquinho vermelhinho ali? Sim. No meio do termo. Vai mais ou menos até aqui, ó. Até aqui, ó. Tá? Certo? Ele tá vindo até aqui. Agora, eu vou colocar aqui. Ó, eu coloquei água nisso aqui, tá? Ó, e vocês não podem sentir, tá? Eu só coloquei água fria da torneira, tá? Vocês não podem sentir, mas o que aconteceu aqui, ó? Aumentou a temperatura. Tava em 16... Não, mentira, minto. Tava em 20 graus aqui, porque eu tava com aquecedor, tá? Agora já tá em 60 graus, tá? Então, essa é uma evidência de que também, aqui é outra evidência, né? De que ocorreu uma reação química. Por quê? Porque sem eu ter fornecido calor, tá? Passou de 20 para 65 graus já, tá? Eu boto a mão aqui, ó, não dá para ficar já muito tempo com a mão aqui, porque queima, tá? Queima não, né? Mas esquentou muito isso aqui, tá? Isso aqui a gente chama, ó, já tá em quase 70, tá? Por incrível que pareça, não esperava que fosse tanto, certo? Então, gente, ontem nós fizemos duas reações químicas para falar das evidências de que está ocorrendo uma reação química. A gente viu mudança de cor, a gente viu efervescência, a gente viu explosão, a gente viu fogo, né? Surgir fogo, deixa eu abrir aqui, surgir fogo. Então, esse tipo de reação química, deixa eu tirar daqui. Esse tipo de reação química é chamada de reação exotérmica, tá? Reação que libera calor, certo? Viu o prato explodir, isso mesmo. Para vocês terem uma ideia de como, porque sabe o que acontece? Quando eu estou lá no laboratório, eu tenho aquelas pipetas profissional, então eu sei exatamente a quantidade que eu tenho que botar. Ali foi no olhômetro, para vocês verem como é perigoso. É só para quem tem experiência mesmo, né? Que um pouquinho mais, eu já cansei de fazer aquela experiência no laboratório, eu tenho experiência que eu fiz essa mesmo com as crianças do 6º ano, né?
também falo um pouco de reação química com eles, com eles em volta da mesa e não aconteceu nada. Por quê? Porque eu tinha pipeta para medir exatamente o que eu precisava medir para aquela quantidade de hipermanganato. Aqui foi no olhômetro, e puf! Só que mesmo no olhômetro eu sabia que não ia, o tanto que eu botei não ia causar uma coisa tão grave. Mas mesmo assim o prato quebrou, né? Então, para ver como é perigoso. Às vezes uma gota a mais de um troço pode ser muito perigoso, certo? Mas essas foram reações exotérmicas, tá? Não esqueçam disso. Reação exotérmica libera calor. A reação endotérmica, tá? Absorve calor, tá bom? E me lembra de a terça-feira vai ter a prova sobre funções químicas, né? E quarta-feira me lembre, Matheus, de te mostrar e de tentar te explicar um pouquinho sobre redução e oxidação, tá bom? Então, deu, gente. Abração, tentem fazer. Não vão pegar só... o já saiu. Não vão só pegar o gabarito. Tentem fazer, certo? Porque se eu fizer uma prova, vocês não vão ter onde pesquisar. Vocês vão ter que balancear. Então, ensaio, treine, tá bom? Tchauzinho. Tchau, Tchau. Bom prof. final de semana. Tchau, prof.